Olá, pessoal. Eu vou apresentar uma revisão que eu fiz sobre o conceito de envelhecimento bem-sucedido, modelos teóricos sobre esse conceito e também como que esse conceito tem sido avaliado pelos pesquisadores da área. Então, as perguntas que direcionaram essa minha revisão. A primeira foi: quais fatores levam ao envelhecimento bem-sucedido? Em termos metodológicos, quais são as variáveis que se associam ao envelhecimento bem-sucedido? E a terceira, que é a principal, é como avaliar e mensurar o envelhecimento bem-sucedido? Essa terceira pergunta, ela engloba as duas primeiras, porque se eu sei como avaliar e mensurar o envelhecimento bem-sucedido, eu sei quais são as variáveis associadas a esse conceito e posso inferir sobre o que aconteceu no curso de vida de uma pessoa que levou a ela a apresentar um traço de determinada variável ou não, e assim ser caracterizada com envelhecimento bem-sucedido. E aí fecha em um modelo teórico e uma forma de avaliar o envelhecimento bem-sucedido. Primeiramente, vou apresentar um artigo de revisão. Esse artigo ele saiu em uma edição especial sobre o que é envelhecimento bem-sucedido, de 2015. Nesse artigo, os autores fizeram essa revisão e uma das constatações foi que não há definição consensual entre os pesquisadores da área sobre o que é esse conceito. Então, eles apresentaram aí 5 modelos principais que eles encontraram na literatura, esses modelos que conceitualizam o envelhecimento bem-sucedido. O primeiro é o modelo comportamental, que é o modelo de seleção, otimização e compensação. O segundo, o modelo multidimensional, que aí pega diversas dimensões biológica, psicológica, social, econômica. Um terceiro modelo, que é o modelo psicossocial, que aí dá ênfase em dimensões psicológicas e sociais. Um quarto modelo que dá ênfase em uma longa funcionalidade, ou seja, por quanto mais tempo o idoso permanecer com funcionalidade na vida dele, maior vai ser o sucesso dele no envelhecimento. E o quinto é o modelo biomédico, de Rowan Kahn. Em seguida, aí, eu apresento para vocês um artigo de validação de um instrumento que se pretende avaliar o que é envelhecimento bem-sucedido. Nesse artigo de validação, os autores do instrumento eles trazem um problema, que é os pesquisadores eles acabam operacionalizando o envelhecimento bem-sucedido a partir de um modelo unidimensional, que é esse modelo biomédico. Já as pessoas leigas, elas consideram que envelhecimento bem-sucedido é multidimensional, principalmente aí em dimensões psicossociais. Então, é um problema. Então, eles pegaram essa constatação que eles fizeram a partir da revisão da literatura do artigo e montaram um instrumento. Esse instrumento, ele aí avalia essas 5 variáveis que estão listadas aí. Então, pega variáveis biomédicas, mas também pega variáveis psicossociais. Tem o funcionamento físico, atividades da vida diária, funcionamento cognitivo, recursos pessoais, que diz respeito ao otimismo ou pessimismo em relação à vida e ao futuro, engajamento social, interesse nas atividades e estar sentindo sozinho, e autoconsciência, que é a autopercepção de saúde. Então, para esses autores, né, eles acabam apresentando, então, um modelo. O envelhecimento bem-sucedido para eles é avaliado a partir dessas variáveis. Um outro modelo também que foi proposto, que não está naquele artigo de revisão, que eu achei muito interessante e eu quis colocar ele nessa apresentação, é o modelo de 2 fatores, e foi apresentado em 2010. Esses 2 fatores são o fator objetivo e o fator subjetivo. Nesse modelo, os autores eles se basearam em 4 outros modelos. 3 deles eu falei sobre eles, né, nesse slide aqui de revisão. Existem aí 3 modelos, os quais os autores se basearam, mais um outro modelo que não foi apresentado. Mas esse outro modelo, ele pressupõe que a partir, né, assim, coletou evidências. Então, para esse modelo, as pessoas, apesar de problemas significativos de saúde, elas ainda podem se sentir bem-sucedidas com o próprio envelhecimento. Então, os autores se basearam nisso e montaram um modelo. Aí, as variáveis objetivas são essas 3 primeiras, que é habilidades funcionais, presença de dores
e presença ou não de doenças crônicas. E as variáveis subjetivas são as três últimas, que é a autopercepção de estar envelhecendo com sucesso, bem-estar com o próprio envelhecimento e autoavaliação da própria vida, em que as pessoas dão uma nota de 0 a 10 para a própria vida. Eu trouxe também um outro ponto que eu observei na minha revisão sobre o conceito, que é os autores, um dos critérios de seleção deles para de modelo de envelhecimento bem-sucedido, portanto, de como mensurar o envelhecimento bem-sucedido, é a partir da variável independente com a qual eles buscam associar o envelhecimento bem-sucedido. Um exemplo aí é esse artigo. A variável associada é atividade física, né, que é de uma dimensão biomédica. E o modelo que eles escolheram para associar essa variável é o modelo de Rowan-Kahn, que é um modelo biomédico. Então, existe esse critério e também existe o critério de acordo com a variação cultural. Aí tem um outro exemplo aí também disso que eu acabei de citar. Nesse outro artigo, aí as variáveis são depressão e reserva cognitiva. E o modelo de envelhecimento bem-sucedido dos autores, ele foi avaliado a partir desses instrumentos aí, que são instrumentos que eles abordam dimensões psicológicas e de bem-estar emocional. Então, da dimensão compartilhada entre a variável a ser associada ao envelhecimento bem-sucedido e o modelo de envelhecimento bem-sucedido. Em seguida, aí, esse artigo ele foi publicado em 2020, no ano passado. É uma revisão transcultural de como as pessoas idosas avaliam envelhecimento bem-sucedido, a partir de quais variáveis as pessoas estão indicando que tem envelhecimento bem-sucedido. Então, aí os principais que apareceram aí estão representados nesse gráfico. A partir de 24 estudos, a principal variável que os idosos relacionaram ao envelhecimento bem-sucedido é o engajamento social, seguido por atitude positiva em relação à vida, independência, saúde física, espiritualidade e saúde cognitiva. Ou seja, as duas principais variáveis que os idosos estão associando ao envelhecimento bem-sucedido, elas são de dimensão psicossocial. E aparece uma outra variável que a maioria dos modelos de envelhecimento bem-sucedido, incluindo os principais não tem essa variável de espiritualidade. E é interessante que esse artigo é transcultural, então são várias culturas. Em todas as culturas avaliadas, aí, os idosos relacionaram à espiritualidade também. Uma discussão para a gente encerrar, breve discussão, é que na minha revisão eu observei que houve uma tendência à fundamentação no modelo biomédico de Rowan-Kahn com adaptações. Os autores pegam o modelo e eles inserem outras dimensões. Por exemplo, eles pegam uma variável de satisfação com a vida ou pegam uma escala de depressão e acabam fazendo o conjunto, né? O envelhecimento bem-sucedido, acabam juntando isso ao que vai indicar o envelhecimento bem-sucedido. Aí vai variar de acordo com aquilo que eu já disse, né? Assim, qual que é a variável que estão buscando associar o envelhecimento bem-sucedido e também a cultura. Isso aí vai acabar variando também na escolha do modelo de envelhecimento bem-sucedido. E críticas mais recentes ao conceito defendem que o envelhecimento bem-sucedido ele deve ser avaliado com dimensões subjetivas, né, que é o que eu já apresentei ali também. E um terceiro ponto é da diferença cultural de cada país, né, de cada população. Essa diferença cultural também vai pré-definir o que é envelhecimento bem-sucedido. Muito obrigado por terem assistido a minha apresentação. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo e perguntar, e a gente pode continuar conversando sobre o assunto. Eu escolhi esse tema de envelhecimento bem-sucedido porque é uma das variáveis que eu vou investigar no meu projeto de pesquisa de mestrado. Eu vou buscar associar experiências adversas na infância com o envelhecimento bem-sucedido. A hipótese é de que experiências adversas na infância de um idoso acabam influenciando negativamente no envelhecimento bem-sucedido. Aí depois eu conto para vocês o que eu encontrei na minha pesquisa. Muito obrigado.